sim. Não, tava... Agora é esse link aí. Aí você compartilha, entendeu? Não. Tenta acessar aí. Oi, boa noite. A gente tá acertando aqui. Só aguardando o Dr. Everton pra gente começando. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Olha, espero que eu não cometa nenhuma gafe aqui pra fazer a coisa acontecer, né? Oi, a Bárbara, Samara, quem tá aí, Kelly, tia Lilian, mamãe Sueli. É direto no meu Face. Só um pouquinho, tá, gente? Tô aguardando o doutor. Aliás, ele tá aqui, a gente só tá tentando descobrir que botão que clica aqui. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Oi, Vini. Tudo bem, Vini? Boa noite. Olha aqui. Pede para ele solicitar para participar. E agora foi aqui. Ops. Vamos ver. Olá! Eba! Deu certo! Ufa! Muito boa noite! Olha, eu confesso que assim, eu tava muito ansioso, viu? Pra dar tudo certo. Doutor Everton, primeiro quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Logo que eu convidei, ele topou logo de cara. Me agradeço mais uma vez. Se quiser dar uma boa noite. Não tô... O som não tá chegando. Não. Opa. Já tô corrigindo aqui, a gente já retoma. Boa noite aí para quem tá assistindo, chegando. Gente, perdão aí pela uma falha técnica. Tava sem som. Ele vai voltar aqui. Vê se com o fone melhora. Aí, agora sim. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então beleza. Doutor, bom, mais uma vez, muito obrigado por ter topado, por participar. Para mim é uma alegria grande, um orgulho muito grande. O Dr. Everton é são-roxense,
né? Ali do Pouso Alegre, com um sucesso muito Ex-aluno. grande. Ex-aluno, pô, aí, caramba, viu? Pula essa parte. Mas eu era bem novinho nessa época, né? Não, eu também. Eu tava começando. Boa. Eu que Doutor, agradeço. assim, a gente conversa tanto, né? A gente vê tanto, né, hoje em dia a situação que a gente está passando, né? E a gente pensando em algum tema que seria legal, que atendesse a todos, né? E a gente pensou que eu não sei se é só a gente que está vivendo, né? Ou se é algo Ah, não. geral, ou se todo mundo, né, precisa entender um pouquinho melhor, passar um pouquinho melhor por essa situação, para a gente poder saber controlar, saber o momento que a gente deve procurar uma ajuda, saber o momento que a gente precisa de um auxílio, né? Sim. Então, passo a palavra para você falar um pouquinho, nem deixar você se apresentar, né? Quase não estou ansioso, então. Bom, então, pediatra, é, trabalho hoje mais especificamente assim com a população trans em parte do meu trabalho, mas o resto do meu trabalho é dentro do SUS, com transtornos mentais gerais, assim. Então, trabalho numa unidade de saúde e trabalho num CAPS aí em Franco da Rocha com transtornos mentais mais complexos, né, que não são tanto só transtornos mentais mais comuns que a gente fala, que é ansiedade, depressão, são outros tipos de transtorno. E assim, achei bem pertinente o assunto, porque na dessa quarentena, da pandemia, o Brasil, já na última pesquisa da OMS, que eu acho que é de 2018, o Brasil, da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país campeão de população com transtornos ansiosos. Então a gente tem 9 e alguma coisa por cento da população com transtornos de ansiedade. A gente é o primeiro do mundo. Em depressão a gente é quinto no mundo, mas em ansiedade a gente somos campeões, assim. É, e aí eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre o que é, no fim, né, a ansiedade. Porque às vezes as pessoas tendem a achar que, que isso é uma coisa não natural. Então, assim, a ansiedade, ela é um estado emocional natural do ser humano, né? Uhum. Evolutivamente, assim, uma das teorias é de que os Homo sapiens mais ansiosos eram os Homo sapiens mais que antecipavam melhor o perigo. A gente, como espécie humana, tem uma característica muito individual que é de conseguir antecipar o perigo. E isso faz com que a gente acabe tendo mecanismos para gerar ansiedade. Então, o que é a ansiedade? Ela é uma resposta do seu corpo frente a algum tipo de estresse. E ela é uma resposta que a gente chama Perfeito. de fisiológica, que é ou seja, uma resposta normal. Então, toda vez que a gente tem qualquer tipo de estresse, o seu corpo vai gerar uma resposta normal com liberação de hormônios e ativação de alguns sistemas que a gente fala depois, mas para preparar você para esse estresse. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova amanhã. Isso te gera ansiedade. Isso te gera um estado emocional de maior preocupação. Então, isso pode desencadear tanto coisas físicas, ou seja, você pode ter dor de barriga, você pode ter dor de cabeça, pode começar a sentir seu coração mais acelerado, quanto sintomas mentais, que são geralmente sintomas de preocupação, medo, angústia. Só que tudo isso é uma forma do seu organismo de se preparar para aquela situação de estresse, perigo. Então, é como se fosse algo bom, até certo ponto, porque é uma pessoa que se preocupa mais com a prova de amanhã é quem vai estudar mais. Então, se você está Uhum. mais preocupado, você se prepara melhor. E isso vale para entrevista de emprego, isso vale para tudo que vai te gerar certo estresse e algum tipo de preocupação. Agora, quando isso de alguma forma começa a ficar muito intenso, a ponto de te gerar muito prejuízo, aí a gente chama de transtorno. Então isso começa a ficar com uma frequência muito grande,
a intensidade dos sintomas é muito grande, então aquilo já começa a te causar, por exemplo, prejuízo no trabalho, prejuízo na escola, e impede você de levar uma vida totalmente normal. E Entendi. então, assim, dentro desse contexto que a gente vive, de não saber muito bem, ter um amanhã muito incerto, já há bastante tempo, né? A gente já está vendo isso tem 3 meses, e tem sempre uma incerteza do amanhã, de estar vendo coisas trágicas a todo momento, então de ter uma preocupação em relação à sua saúde, ao seu bem-estar, à saúde do próximo. Isso já é um contexto que gera ansiedade. Não tem como fugir muito disso, assim. O que dá pra gente fazer é eu acho que o que ficou mais evidente é que a gente começou a perceber que isso talvez sempre aconteceu, mas agora a gente está se percebendo mais, de certa forma. Então não é como se a Com mais gente fosse, destaque. não é como se a gente fosse assim, uma população super tranquila que de repente está ansiosa. Não, 9% dos brasileiros são ansiosos, isso é um número muito alto. E isso tem, assim, explicações, né, tanto sociais, econômicas, porque aí a gente vai ver que isso tem super a ver com taxa de desemprego, porque aí você faz com que o trabalhador tenha mais horas de trabalho, tenha uma vida mais agitada. A gente leva um estilo de vida que é um estilo de vida de acumular tarefas, então a gente está sempre muito preenchendo tarefas e pensando muito no amanhã. E essa é a grande questão da ansiedade, porque assim, o que eu costumo dizer para os pacientes é que você tem 3 momentos em que seu pensamento pode estar, né? Ele pode estar lá no passado, em que você está pensando em tudo que já aconteceu e remoendo coisas, e geralmente você tende a ficar mais triste, mais melancólico. Ele pode estar no presente, que ele quase nunca está, e ele pode estar no futuro. E aí, quando o seu pensamento está no futuro, esse pensamento tende a gerar sintomas ansiosos, sintomas de preocupação. E a ansiedade, ela sempre vem muito com um pessimismo, assim. Então, você nunca se preocupa com Uhum. amanhã de uma forma meio otimista. Tipo assim, eu vou fazer essa entrevista de emprego e vai dar tudo certo. Não, você imagina cenários catastróficos, né? Você Entendi. fica preocupado com que as coisas não vão dar tão certo quanto você imagina. E aí isso acaba gerando os sintomas ansiosos. Então, qualquer tipo de estresse vai fazer com que o seu corpo produza uma reação normal que libera hormônios, geralmente hormônios ligados à adrenalina, que vão ativar uma parte do seu corpo, um sistema do seu corpo que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é um sistema que te prepara para a fuga. Então ele aumenta a frequência do seu coração, ele aumenta a sua pressão arterial, ele pode te dar diarreia, dor de barriga, dor no peito, uma dificuldade para respirar, uma sensação de que você puxa o ar e ele não vem. Então, tudo isso são sintomas ansiosos. E tem uma coisa que eles fizeram um estudo, a OMS também, eu acho que é de 2015, que avaliaram 24 países e em São Paulo, a gente tem 30% da população da região metropolitana de São Paulo tem algum transtorno mental. 30%. Isso é muito alto. E 19% desses 30 são pessoas com transtornos ansiosos. Então, já é uma coisa que a gente já tinha que estar prestando atenção há muito tempo, assim. Doutor, então, na verdade, se a gente sabe lidar, ela é positiva. Ela surge ou a gente tem alguns sintomas para que a gente saiba, como você comentou, a defesa, pensar no próximo passo, numa estratégia para uma determinada situação, até mesmo, né, sair de um problema. E para a gente ter esse controle, eu sei que assim a gente ouve muitas vezes que é uma doença que é frescura, que é bobeira, que não é nada, ou mimimi, como a gente ouve, porque é uma doença invisível, né? Porque é algo que não sai no exame, não é algo que esteja ali na testa marcando eu sou ansioso, eu estou ansioso. Então, muitas vezes isso fica de lado. Isso atrapalha, então, isso faz com que aquilo que poderia ser bom para a gente se torne algo
perigoso, então. Tô certo? Sim, exatamente. Então, assim, partindo disso que eu expliquei, de que é um estado emocional normal, a ideia é que você aceite esse estado emocional normal quando ele for. Aí eu acho que dá pra gente falar de quando é um estado emocional normal, ou seja, tem uma situação que está me gerando um estresse e, e eu estou me sentindo mais preocupado, mais angustiado, e isso é uma coisa pontual. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar que aquilo está vindo, né? Aceitar que eu estou mais ansioso por conta daquilo. E a ideia para sair, para se tornar uma pessoa menos ansiosa, assim, é começar a entender essas posições do pensamento, ou seja, onde é que está meu pensamento agora? Meu pensamento está no passado? Meu pensamento está no futuro? E tentar usar técnicas para que seu pensamento esteja no presente. Então, por isso que quando a gente fala, né, do que eu vou fazer se eu estiver me sentindo ansioso, que a gente fala sobre meditação, sobre mindfulness, que acho que dá para a gente falar com mais, assim, com mais detalhe mais para frente, da meditação e do mindfulness é você ter consciência de que você está vivendo o agora. E aí isso impede que você comente sobre o futuro de uma forma catastrófica e tudo mais. Então, assim, a ansiedade é um estado emocional normal que, inclusive, nos ajuda, mas que quando passa do ponto, passa do limite, isso vira um transtorno. E aí, quando que eu posso falar que isso vira um transtorno? Quando isso começa a afetar a sua forma de funcionar. Ou seja, por conta da ansiedade, você sai menos de casa. Por conta da ansiedade, você não se concentra tanto. Você está indo mal na escola. Você não consegue terminar suas atividades no trabalho. Você está tendo crises Ela vira físicas. medo, então, na verdade. Vira, assim, o medo é uma emoção mais passageira. A ansiedade, ela é um estado emocional, assim, ela é mais duradoura. E dá pra gente diferenciar Uhum. isso. Então, o medo é uma coisa bem passageira, que é pontual e que costuma melhorar depois que aquilo que gerou o medo foi embora. A ansiedade já é Entendi. um estado de preocupação mais prolongado, assim. Eu estou constantemente preocupado com amanhã, eu estou constantemente preocupado com o futuro, pensando bastante no futuro de uma forma pessimista. E dentro disso, a gente também tem, por exemplo, o pânico, que aí são crises de ansiedade que trazem sintomas físicos e que geralmente trazem uma sensação de que a morte está vindo. Então meu coração começa a disparar, eu acho que eu estou tendo um infarto, eu acho que eu vou ter um AVC, né, um derrame, que eu não vou conseguir ajuda. São crises pontuais físicas de muita preocupação com a vida, de que eu vou morrer mesmo nos próximos minutos, e com muitos Uhum. sintomas físicos. E elas vêm em crise. É, E você pode ter também as crises de ansiedade, que aí não é o pânico em si, ou seja, não tem essa questão envolvendo esse pensamento sobre a morte, mas é uma crise que você sente que o seu corpo está mais acelerado, porque você ativou esse sistema nervoso simpático. E aí o jeito é a gente tentar ativar o sistema nervoso parasimpático, que aí é através de vários tratamentos, mas uma, um, um jeito natural de fazer isso é a gente melhorar o ritmo da respiração. Porque quando a gente está ansioso, a gente respira de um jeito que é mais curto e mais superficial. Então você respira geralmente assim e não consegue tanto levar o tanto de oxigênio que você precisa e acaba liberando muito gás carbônico. E aí esse desequilíbrio no seu sangue é o que gera o sintoma ansioso. Então, toda vez que você se sentir mais ansioso, o jeito de melhorar isso, por exemplo, é fazendo sempre respirações bem lentas, então bem devagar e bem profundas. Então, a ideia é que Nesse, você pode Nessa falar. situação que você comentou, então a meditação ajuda, um esporte ajuda, ou até mesmo esse aprender a respirar, então, pelo menos uns sintomas mais leves, a gente consegue ter um certo controle, é isso? Isso.
tanto para pessoas mais ansiosas, o que a gente vai indicar sempre, que vai ajudar. Meditação é a principal coisa que ajuda. Hoje a gente tem bastante comprovação científica sobre como a meditação alivia sintomas ansiosos, então é importante. Prática de atividade física, principalmente atividades físicas aeróbicas, ou seja, atividades físicas que aumentem a frequência que o seu coração bate, e psicoterapia, porque a psicoterapia também te ajuda a ter, assim, mais autoconhecimento para começar a ter um pouco mais de planejamento, para começar a entender quando aqueles sintomas ansiosos estão aparecendo. Mas eu costumo ter, assim, dar uma receita de bolo, né, para os pacientes, assim, quando eles estão se sentindo ansiosos, que a gente, que eu falo que são 3 passos para você sair de uma crise ansiosa. Então, o primeiro grande passo é sempre aceitar que você está tendo uma crise de ansiedade, porque enquanto você não aceita que aquela emoção ela tá ali, aquela emoção persiste, não tem como. Você precisa aceitar. Isso é para qualquer emoção assim na vida. A saúde emocional é uma coisa importante que a gente aprende muito pouco a lidar assim no geral, né? Na escola, mesmo em casa, não se fala muito de saúde emocional, a gente fala muito de saúde física. Então você aprende se você se machuca, o que você tem que fazer. Mas ninguém te fala muito sobre como lidar com as emoções, assim. E o grande problema que eu vejo nos pacientes é uma necessidade muito intensa de não se permitir sentir o que está sentindo, não se permitir sentir a emoção. Isso para tudo, para tristeza, para angústia e até para felicidade. Então, quanto mais a gente for capaz de aceitar o que a gente sente, e às vezes até nomear o que a gente está sentindo, estou me sentindo angustiado, estou me sentindo triste, mais a gente vai ter a capacidade de passar por aquele sentimento. Porque a gente começa a perceber que emoções, elas são todas passageiras. Tristeza, ansiedade, felicidade, tudo isso é passageiro. Então a aceitação é o primeiro grande passo. Estou tendo uma crise ansiosa. Aceitei que eu estou tendo uma crise ao invés de ficar fazendo outras coisas, né? Fugindo dessa aceitação, que é o que para as pessoas é muito assim contraditório quando você fala, né? O primeiro passo é aceitar, porque a grande maioria das pessoas tende a negar. Não tô tendo uma crise ansiosa, eu tô ótimo, mas a pessoa tá lá, não consegue respirar, o coração batendo e ela tentando fazer todas as atividades. Não tem como. Seu corpo está te mostrando que é hora de parar e Parar. aceitar que você está tendo uma crise ansiosa. Esse é o primeiro passo. Até, nesse sentido que eu queria fazer uma pergunta, até deixar aberto para o pessoal, né, doutor? Quem quiser mandar pergunta, por favor, manda abaixo. Eu tenho Por uma listinha favor. aqui de algumas pessoas que mandaram antes, daí eu vou tentando encaixar. Mas na parte que você comentou, quando eu sei que eu preciso procurar uma ajuda, tem como eu identificar esse é o momento de eu procurar um psiquiatra, um psicólogo, ou dá para segurar mais um pouquinho, ou dá para fazer de conta ainda que nada está acontecendo, que está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, e que sorria e acene e que dá para passar. O ideal é que você consiga perceber que aquilo está tendo impacto no jeito de você funcionar. Toda vez que você tem alguma coisa que está impactando na sua forma de funcionar, em todas as relações, então está impactando no seu relacionamento com seu namorado, namorada, está impactando no seu relacionamento com a sua família, está impactando no seu trabalho, nos seus estudos, no seu sono, na qualidade das coisas que você faz, aí é hora de procurar alguma ajuda especializada, para que a gente consiga identificar se, primeiro, isso realmente é um transtorno, e segundo, qual tipo de tratamento a gente precisa, porque não são não são todas as intensidades de transtornos ansiosos que a gente precisa tratar com medicação, por exemplo. Né? Se for um transtorno ansioso leve, fazer as coisas que eu comentei aqui, meditação, aí mudança de estilo de vida, então melhorar o sono da pessoa, introduzir uma prática de atividade física.
E aí eu destaco bastante a yoga, que é tipo, que aí já é uma prática de atividade física que envolve junto uma consciência respiratória, então diminui muito os sintomas ansiosos, ajuda muito a melhorar o sono. E a psicoterapia. A psicoterapia, assim, é bastante importante nesse sentido, porque te ajuda a começar a se conhecer melhor para identificar melhor que aquilo talvez seja um transtorno ou não. Mas a principal dica é: tá atrapalhando no meu jeito de funcionar? Eu tô deixando de fazer coisas porque eu estou mais ansioso? Tô saindo menos de casa? Tá me atrapalhando para terminar coisas no trabalho? Tô tendo desempenho pior na escola? Tô ficando mais irritado com os meus relacionamentos? Toda vez que alguma emoção, sentimento ou sintoma começar a atrapalhar no seu jeito de viver, de funcionar, é porque provavelmente é um transtorno. É que fala transtorno fica feio, né? Mas é um Sim, transtorno. sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você comentou da questão da escola, que mudou. É, uma criança que ela deixou de ir para a escola, ela está dentro de casa agora, 2 anos, 3 anos, ela tem ansiedade? Ela sofre com isso também ou não? Isso não tem nada a ver? É que criança acaba tendo tanto sintomas ansiosos ou depressivos, eles são mais expressos assim no comportamento. Então, crianças têm geralmente alteração de comportamento. Então, uma criança que começa a ficar mais irritada, começa a reagir mais, reagir assim de formas desproporcionais. Então, antes era uma criança que não gritava quando você falava e agora começa a gritar, ou quando alguma coisa acontece, a criança se descontrola. Pode ter impacto no sono da criança, a criança passa a ter um sono mais agitado, ou ficar mais reativa a seu ambiente. Tudo que você fala, a criança reage, responde. Isso mais, assim, a partir ali dos 4, 5 anos. Antes já é mais Então ela difícil, também você vê passa mais por pela isso. agitação. Ah, tá. Passa Entendi. porque a gente, o que a gente está vivendo, né, acaba que você pega uma criança que precisa de atividade, então a criança ela precisa de uma liberdade de se expressar, de se movimentar, e aí você confina essa criança para ficar. A escola já tem um modelo super restritivo de ensino, assim, que você obriga o aluno Sim, a sim. ficar 6 horas sentado ali olhando para a lousa, mas você ainda tem socialização, você ainda tem um ambiente externo. Agora, em casa, isso é muito mais difícil, porque você obriga a criança a ficar ali várias horas Perfeito. sentado na frente de uma tela, sem tudo, sem todo esse resto, que é o que a Amarrada, né? escola também traz de Sim, bom, sim. amarrada. Então não tem como Joia. não ter assim nenhuma alteração no comportamento da criança. Tem, alguma coisa vai ter. Certo. Olha, chegaram algumas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue organizar aqui. A primeira tem a da Sara, ela colocou a síndrome do pensamento acelerado. O que fazer? Eu preciso procurar um tratamento? Tem uma outra da professora Renata, uma pergunta, no atual cenário, é melhor eu estar a par do que está acontecendo no Brasil e no mundo, mesmo que as notícias não sejam boas? Ou é melhor eu fazer de conta que nada está acontecendo, desligar a televisão, tentar Pra... se desligar desse mundo todo? Vamos lá, Ó, duas de uma vamos... vez, né? Então, assim, síndrome do pensamento acelerado é a gente nome para coisas que talvez não sejam um transtorno, né? Então, assim, se você tem o seu pensamento muito acelerado, significa que você não está pensando muito no aqui e no agora. Então, partindo desse pressuposto que a gente tem 3 momentos de estar com o pensamento em foco, significa que seu pensamento está sempre muito lá na frente. Qual é o jeito de melhorar isso? Meditação e mindfulness. Assim, isso é essencial. Mais para frente eu vou ensinar uma técnica que dá para fazer assim para a gente tentar focar mais. Mas qual que é a ideia da meditação e do mindfulness? Primeiro do mindfulness, a ideia do mindfulness é que você tenha atenção plena a tudo que você for fazer. Porque, por exemplo, você está lá lavando louça. Aí você está lavando louça e você está com o seu pensamento na louça? Não, você está com o seu pensamento em um monte de outras coisas que geralmente são no futuro ou no passado. Mas não é no presente, você não está pensando na louça. E a ideia do mindfulness é que enquanto você estiver fazendo aquela atividade,
toda a sua atenção, todos os seus sentidos sejam direcionados à ação que você está fazendo. Então, vamos lá, você está lavando louça. Aí, o que que você vai fazer? Você vai prestar atenção na temperatura da água, no barulho que a água faz quando bate no que você está lavando, na textura da esponja, nas cores das coisas, nas texturas das outras coisas, nos sons. Então é como se você focasse toda a sua atenção plenamente na ação que você está desempenhando naquele momento. Você pode fazer isso em todos os momentos. Você pode fazer isso limpando a casa, tomando banho, abrindo a maçaneta, dá para partir de pequenos passos assim do mindfulness, atenção plena em ações do dia a dia. Então assim, Entendi. para treinar, tenta pegar uma coisa no seu dia e falar, eu vou prestar atenção plenamente no que eu vou fazer agora, plenamente nessa louça que eu vou lavar. E a ideia é que o pensamento, ele começa a ficar ele não é mais um pensamento porque ele é uma atenção. Então não tem julgamento, Uhum. porque todo pensamento envolve julgamento. A gente sempre pensa fazendo julgamento do que a gente está pensando. E a ideia do mindfulness é não ter esse julgamento, é só focar toda a sua Perfeito. atenção no aqui e no agora. Então, para quem tem o pensamento Já. acelerado, né, síndrome do pensamento acelerado, que aí dá para ser uma série de coisas, a ideia é que você consiga trazer o seu pensamento no seu dia a dia, mais pro aqui e pro agora. Focar naquilo que eu estou fazendo. Isso De certa sempre. forma. Tem que... Isso. E aí a meditação seria uma concentração total em uma coisa externa aos seus pensamentos. Então pode ser uma concentração na sua respiração, você pode se concentrar em alguma coisa visual, você pode cantar um mantra. Tanto que, por exemplo, pessoas que tocam um instrumento ou cantam, elas têm uma ativação das mesmas áreas cerebrais das pessoas que meditam. Porque você está plenamente focado numa atividade. Geralmente, se você vê um cara que toca um instrumento, ele não consegue tocar um instrumento se ele estiver pensando no amanhã, em o que vai acontecer com aquela prova. Não, ele está totalmente focado e geralmente é uma espécie de transe. O cara entra ali e toca. Então, é essa a ideia, é ter toda a sua A concentração meditação, em alguma coisa que não ajuda seja por o seu conta disso, pensamento. né? Ajuda por conta disso. Hoje, o que a gente sabe sobre a meditação? Que existe uma parte do seu cérebro que chama amígdala. Essa parte, ela está envolvida no medo e nas suas emoções. E o que eles descobriram hoje é que a prática de meditação frequente, isso com estudo científico, isso tem comprovação, né? Não sou eu que estou falando, é minha opinião. Diminui a atuação da amígdala na nossa vida. Então, faz com que você consiga reagir menos a situações estressoras. Porque qual que é o grande problema? Hoje, tudo que você pensa, você necessariamente sente. E aí dá para fazer uma conexão com essa questão das notícias. Porque se você hoje, se eu te contar uma história que te lembre, por exemplo, um cachorro seu que morreu, você nem está pensando naquilo. Mas aquele pensamento de uma coisa que eu falei, que é incontrolável, você não consegue controlar seu pensamento, te traz tristeza. E a meditação é a ideia de você treinar esse distanciamento dos seus pensamentos, para que você consiga só ver, às vezes, uma situação e não sentir aquilo que você está vendo. É que isso exige, assim, isso exige principalmente rotina, né? As pessoas, às vezes, acham que, eu preciso meditar 1 hora, mas, às vezes, você meditar 3 minutos todos os dias por um tempo, o benefício da meditação ele é cumulativo, ele vai acumulando assim. Então a gente tem que ter meta mais razoável, porque é difícil você ficar parado e tentando prestar atenção em alguma coisa externa aos seus pensamentos. Começar aos poucos, né?
começar aos poucos. Mas aí, de meditação, eu também queria falar mais um pouquinho, dá para falar mais para frente. Queria responder a Tem pergunta uma da... listinha imensa ali. Então, vou tentar ser mais preciso. É, Sobre as notícias. O que das que a gente notícias. sabe cientificamente? Que o que um fator protetor dentro de uma pandemia é você estar informado. Isso é um fator protetor. Uhum, O que não significa você ver notícias todos os dias e todos os momentos. Todos os momentos é fora de uhum, cogitação. Então, assim, estar bem informado significa quais são os protocolos que eu preciso seguir agora, quais são as mudanças que vão ter na minha vida, o que aquilo está impactando para mim. Descobriram. Isso é estar bem informado. Estar bem informado não é ficar rolando feed de notícias o dia inteiro, buscando notícias na internet, consumindo notícias perfeito. a todo momento. Então, assim, hoje, antes, bem lá no começo, eu estava indicando para as pessoas escolherem um momento do dia, né? Ah, escolhe um momento do dia e vai ver notícia. Hoje, assim, eu individualizo bastante, porque tem gente que mesmo com um momento do dia vendo notícia, acaba que a gente vive um contexto assim sociopolítico tão absurdo que é uma coisa que vai além da pandemia. Então as pessoas começam a se sentir Uhum, mais angustiadas mesmo vendo notícias uma vez por dia. com Então tudo, né? às vezes eu indico, ó, dá uma parada de ver notícia, dá, dá uma alienada por um tempo para que você também respeite a sua saúde mental, né? Porque é Perfeito. importante estar bem informado, mas eu acho que em momentos como esse, estar bem informado tem trazido É prejuízos para necessário, algumas né? pessoas. Então, Uhum, assim, precisa individualizar bastante. Se aquilo não está te fazendo bem, talvez seja melhor diminuir. Se você está vendo notícias mais de uma vez perfeito. por dia, com certeza é melhor diminuir. Então, assim, no máximo uma vez por dia. Não faz sentido ver mais de uma vez por dia, ficar olhando notícias constantemente. Perfeito. Bom, posso fazer de duas de uma vez de novo? Pode ser? Pode, Duas perguntas? Ó, pode. só comentar legal, tem bastante gente da tua época da escola, doutor. Muito Eu legal, vi muitos aqui, colegas, professor, ó, muito legal de ver. eu vi Muito a bom. Bárbara, Então, ó, vi o vamos Nery. focar. Bárbara, o Rômulo, Nery, o professor Leonardo. Duas perguntas, então. A ansiedade, ela pode ser hereditária? E a hiperatividade tem a ver com a ansiedade? Então, apesar de não ser assim hereditária, ou seja, de não ter uma característica genética envolvida no transtorno ansioso, a gente tende a ver pais ansiosos com filhos mais ansiosos, né? Porque aí vai muito de como a criança se espelha no que, na forma como você também se comporta, pensa. Então é um pai mais preocupado, é um pai mais rígido, e aí você tende a criar seu filho mais preocupado e mais rígido. Mas não é Uhum, hereditário, assim, tem a ver com genética. O TDAH, que é o perfeito. transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um mundo à parte para a gente comentar nessa live. Fica bem difícil. Mas, assim, Certo. Uhum, o modo como a escola é organizada hoje, e acho que depois dessa pandemia vai ser até pior, porque o jeito que a gente está, assim, que a educação está acontecendo nesse momento, não bate com o que a infância propõe, que é uma uhum, vivência livre das coisas, né? A criança, ela é obrigada desde muito nova a ficar parada em espaços, prestando atenção por muito tempo em coisas. E a gente sabe que, por exemplo, crianças de 3, 4 anos não conseguem sustentar a atenção por muito tempo, mesmo quando uhum. é uma atividade que ela quer fazer, que ela está gostando de fazer. Então, assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade precisa ser uma coisa bem vista por um profissional, porque às vezes a gente está chamando de hiperatividade uma criança que, na verdade, está querendo se expressar livremente do jeito que ela devia. Não Perfeito. é uma criança mais ansiosa, talvez seja uma criança que esteja sendo mais restrita. Mas isso tem que individualizar muito, precisa de uma avaliação. Se Tá você certo. acha que, que a criança tem, precisa de uma avaliação.
Eu acredito que a outra pergunta seja na mesma situação. A professora Ana Paula pergunta se o TOD tem relação com ansiedade e como lidar com isso. E aí a tia Kelly pergunta o seguinte, Tiago, a falta de ar por conta da ansiedade, ela precisou ser medicada por conta da falta de ar trazida pela ansiedade, né? Tá. A primeira pergunta é do TOD, né? TOD é um Isso. transtorno opositor desafiador. É um transtorno de comportamento. Então, assim, em criança, principalmente criança mais nova, é muito difícil você dar um diagnóstico de ansiedade pura, assim. Às vezes a gente vê, mas não é muito comum. Geralmente a criança acaba tendo alterações de comportamento. E aí isso pode ser diagnosticado como um transtorno desafiador. Mas geralmente o transtorno desafiador vem bem lá do começo. Então é uma criança que sempre reagiu dessa forma ao ambiente, que sempre foi uma criança mais opositora, que sempre foi uma criança mais briguenta, que desafia, Uhum. e não uma criança que pontualmente começa a apresentar esses sintomas. Então, assim, que é difícil a gente ficar falando de diagnóstico, porque aí a gente está falando de uma área muito específica, assim, né? Entendi. Então, Uhum. tem a ver com ansiedade? Pode ter. Alterações de comportamento podem ter a ver com ansiedade. Agora, Mas é né, se bem amplo, aquela né? criança é muito amplo, ainda mais para Uhum. criança. Criança, as primeiras alterações são sempre no comportamento. Mas o que dá para diferenciar é Uhum. que a criança que tem um transtorno opositivo é uma criança que vem desde lá de cedo mostrando que tem esse transtorno. E a Entendi. segunda pergunta era do quê? Da falta de A ar. Kelly comentou que isso, ela precisou ser medicada por conta da falta de ar, né, da ansiedade que estava bastante ali. Então, assim, Kelly, igual eu expliquei no começo, todas as vezes que você tem algum tipo de estresse, e aí a ansiedade é considerada um nível altíssimo de estresse, você muda o seu ritmo de respirar. Então, você começa a respirar de um jeito rápido e bem curto. Isso significa que você não leva tanto oxigênio para dentro e que você solta muito gás carbônico. E aí, a ideia é que você tente trocar esse ritmo para um ritmo lento e profundo. Às vezes, só com a respiração, isso não é possível. Né? Só fazendo esse exercício de respiração, que a gente pode até treinar no final, isso não acontece, não consegue. A pessoa não consegue. Mas o que eu falo para os pacientes? Se você treina essa respiração que a gente vai treinar no final todos os dias, não no dia da crise de ansiedade, talvez você tenha mais sucesso. Porque assim, tentar respirar da forma certa, quando você respira da forma errada todo dia, aí você tenta É, justamente no dia que você tem uma crise de ansiedade, é muito difícil. E talvez não consiga. perfeito. Então, assim, algumas você precisa dar um ansiolítico para o paciente, mas ao longo do tempo, quando isso, e aí isso já se o paciente já está sendo medicado, ele já está sendo visto, né? A gente já viu que aquilo está atrapalhando o funcionamento dele na vida. E ao longo do tempo, a ideia é que o paciente comece a conseguir perceber quando a crise está vindo e usar essas técnicas que a gente ensina na hora da crise, para que ele não Uhum. precise da medicação. E geralmente tem sucesso. Se você Perfeito. se você condiciona o paciente a treinar aquilo todo dia, que é uma respiração diafragmática, que a Antes, gente né? pode tentar lá Antes, para né? frente. Boa. Na verdade, Treinar você vem fazendo um antes. treino para. Ok. A Andrea comentou o seguinte: olha, ela tem uma pergunta. De uns dias para cá, ela. Ó, eu estou querendo ficar mais sozinha. Não aguento ficar onde tem muita gente. Isso pode ser algum sintoma. Ela também comenta que o barulho incomoda bastante ela. De uns dias para cá, quantos dias será? Porque assim, ó, pra gente falar que você está tendo um transtorno, que você está tendo uma coisa que está atrapalhando a sua vida, a gente precisa que aquilo tenha um tempo, né? Então, assim, é igual eu falei sobre se permitir sentir coisas. Então, às vezes as pessoas chegam e falam, tenho me sentido mais triste. Será que eu estou deprimido?
Mas faz quanto tempo que você está se sentindo triste? Ah, tem uns dias. Não, então tristeza todo mundo sente, vontade de ficar sozinho todo mundo sente, irritabilidade todo mundo sente. A grande questão é quanto tempo isso está durando, qual é a frequência que isso está acontecendo e principalmente qual o impacto que aquilo está tendo na sua vida. Então, eu não estou querendo mais ver pessoas, faz um mês, eu não quero sair de casa, me irrito com qualquer coisa, isso está durando muito, está durando o meu dia, a maior parte dos dias da minha semana, e isso já pode ser um transtorno. Agora, Ok. sentir-se querer ficar mais sozinho, estar mais irritado por alguns dias, de maneira pontual, não é não configura um transtorno assim. Vai muito da gente parar para se perceber. É, eu sempre falo para os pacientes, a partir do momento que você se dá conta do que você está sentindo, que você consegue dar um nome para aquilo, começa a ficar mais fácil de saber se você tem um problema um problema grave ou não. Porque aí, Uhum. depois de um tempo, você começa a perceber que a gente é humano, então não tem como você estar assim a todo momento. Em algum momento você vai querer Perfeito. ficar mais sozinho, em outro você está mais irritado. A questão é quanto tempo isso dura, qual a intensidade disso e quanto isso está impactando na minha vida. Mas eu queria que a gente, assim, que no fim dessa live todo mundo saísse com a ideia de que a gente precisa aprender a se permitir sentir as coisas. Porque a gente é ser humano, a gente sente coisas. Então, assim, tem que aprender a se permitir sentir coisas desagradáveis. E isso, Perfeito. inclusive, é o que vai fazer com que você procure ajuda, porque se isso está durando muito, persistindo muito, e você começa a perceber que você não sai daquele estado emocional, aí é hora de procurar ajuda. Mas Perfeito. identificar o estado emocional é uma forma de se proteger, de se conhecer, de saber lidar melhor com a sua saúde mental. Por isso a psicoterapia é importante, para você ter mais esse autoconhecimento. Ainda mais dentro dessa quarentena que virou noventena, que já ficou 100 e foi passando, com certeza, né, vai mexendo bastante com a gente, né? A Vanessa, Além de mexer, assim, o que acontece? Quando você está no seu dia normal, nas suas atividades do dia a dia, o barulho de fora, às vezes, o barulho que eu digo assim, as atividades, tudo que você está fazendo ali na correria, às vezes te impede muito de ficar sozinho com você e perceber o que você sente. Só que agora as pessoas ficaram dentro de casa, mesmo que trabalhando, mas muito mais sozinhas, então esse barulho diminui. E aí, de repente, você começa a prestar mais atenção em você. E isso pode ter um lado positivo, mas tem um lado negativo de que você começa a perceber que você também sente coisas desconfortáveis. perfeito. Né, a Vanessa colocou que ela faz essa meditação, já acorda 5 horas da manhã para fazer essa meditação. Nossa, É... guerreira. a Bárbara Scarelli, não sei se você conhece, ela perguntou assim: tem Não alguém sei quem é. dormindo com qualidade nesse isolamento? Será? É. Da meditação, parabéns. 5 horas. Assim, talvez seja o melhor jeito de começar o dia meditando. Mas mesmo que você não consiga 5 horas da manhã, tira 3 minutos, coloca uma meditação no YouTube e tenta colocar isso como uma rotina dentro do seu dia, no horário que der para fazer, mas tenta. Porque Show. é importante e a gente não olha muito. O sono é uma coisa complicada, porque primeiro, porque a gente está tendo menos exposição ao sol, então isso já influencia no seu sono. Segundo, porque você tem fisicamente você é menos ativo, então isso também já influencia no seu sono. E terceiro, porque você está rodeado de conteúdos negativos, né, de notícias negativas, e o seu ambiente não muda muito. Então, assim, você está dentro de casa, então seu ambiente é sempre o mesmo. Então, o conteúdo, porque o conteúdo, por exemplo, dos seus sonhos é o que você viveu no seu dia. Hoje em dia, os seus dias estão muito parecidos. Você faz
você vive praticamente nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, você não tem conteúdos tão diferentes no seu dia. E aí, o que você tem de conteúdo no seu dia, a grande maioria é negativo. Então, acaba que você tem mais sonhos, você acorda mais à noite, e o que as pesquisas de agora estão mostrando é que a gente está tendendo a dormir pior, mas dormir mais. Porque algumas pessoas, por não estarem trabalhando na mesma rotina, não adquiriram uma rotina de horário de sono, então elas estão indo dormir mais tarde, e aí, consequentemente, acordam mais tarde, ou acordam mais cedo, mas dormem mais tarde, então essa rotina se desregulou, e o nosso cérebro é muito acostumado com rotina, muito, e principalmente para o sono. Se você tende a dormir todo dia no mesmo horário, a partir de um certo momento, o seu cérebro começa a liberar hormônios para induzir o sono sempre naquele mesmo horário. Então, é bem comum que isso aconteça. Para quem não está conseguindo se expor ao sol, às vezes vale a pena procurar seu médico para ver se você precisa suplementar a vitamina D, tomar a vitamina D. Entendi. Mas se você consegue se expor ao sol, tem que tentar se expor ao sol pelo menos uns 15 minutos por dia. E tentar ter uma rotina Perfeito. de sono, assim. Tentar dormir sempre no mesmo horário. Tentar, na hora de dormir, fazer técnicas de relaxamento, tanto relaxamento corporal, quanto técnicas de relaxamento mental mesmo, de meditação, fazer respirações profundas. Dormir pensando com a cabeça assim, lá na frente, é batata que você não vai dormir. Ou você vai dormir de uma forma em estado de alerta, e aí você dorme acordando toda hora, né? O seu sono é sempre bem superficial. E aí o que eu explico para os pacientes também é que, assim, dormir tenso faz com que você durma pior. Então, tem uma técnica para fazer de relaxamento muscular, assim, para você ir contraindo e relaxando os músculos do seu corpo na hora que você está indo dormir. Então, principalmente a parte da cervical, do pescoço, que a gente acumula muita tensão. Se você dorme com esses músculos tensos, você tende a dormir no estado mais de alerta e seu sono pode ser pior. Olha, Eu, a gente eu, está numa situação complicada. eu uso A gente para está numa mim situação e complicada, agora eu quero ver como que você faz. Pode falar, pode me falar. conta. Assim, para o sono, eu uso para mim e para os pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de sono. E primeiro a gente sempre fala de higiene do sono, isso é muito importante, então precisa cuidar melhor do sono. A gente não cuida do sono, a gente vai dormir vendo TV, a gente vê notícia antes de dormir, a gente deixa todas as luzes acesas. Mas o que eu uso para mim e que eu gosto bastante de indicar para os pacientes é óleo essencial de lavanda. Então, não é a essência, não é o cheiro, então é o óleo que vem direto, extraído da lavanda. Você pinga ali 3 a 5 gotas no travesseiro, ajuda a melhorar a qualidade do sono. E hoje a gente já tem uma comprovação científica de que em idoso ele ajuda a aumentar hormônios que induzem o sono. Então, para idoso vale bastante a pena também. Óleo Perfeito. essencial de lavanda. Olha, eu comentei que a gente tem uma situação complicada, vamos ver como que a gente faz, porque assim, dentro daquela 1 hora que a gente combinou, a gente tem 10 minutos. A gente chegou, Caramba. talvez esteja chegando na metade das perguntas, e ao mesmo tempo tem aquelas as técnicas de respiração que você vai passar para a gente fechar. Então, eu queria fazer uma pergunta da Pamela que eu achei muito legal também. Eu nem cheguei nas outras, na verdade, não vi o que está para baixo ali, mas ela fala da questão da alimentação, né? A Pamela é nutricionista, né? Então ela fala assim na alimentação que mudou bastante, né? Na alimentação que vai afetar na ansiedade e se muda, se poderia falar um pouquinho sobre essa situação da nossa alimentação que está alterada nesses tempos de pandemia e como isso influencia. Não, é uma ótima pergunta. A gente tem um tipo de fome que é uma fome fisiológica, uma fome do organismo. Então é a fome que você sente, que o seu organismo vai sentir de suprir a sua necessidade nutricional. Então é uma fome que vem
geralmente em horários pré-definidos, é uma fome que não é de um alimento específico, você está com fome de nutriente, é uma fome que não tem a ver muito com emoção, e é uma fome que você come e se sente satisfeito. Só que a gente tem um outro tipo de fome, que é uma fome mais emocional, que é o quê? É uma fome por cachorro-quente. Eu tenho uma fome por um alimento específico. Ou é aquela fome que ela vem logo depois que eu acabei de comer. Eu acabei de almoçar e eu tô com fome. Ou é uma fome que está muito ligada à minha emoção. Então eu tô irritado e aí eu tô com mais fome. E uma fome que não te sacia. Então você está comendo e você nem tá mais com fome, só que você continua comendo e não se. Isso é uma fome mais emocional. Como a gente está vivendo um período em que as emoções estão muito à flor da pele, a gente tende a comer de um jeito mais emocional. Se você não está praticando atividade física, você também tende a comer com menos consciência, né? A ideia é que a gente passe a comer com mais consciência. Então, além de alimentos mais saudáveis, e aí tem alimentos que, por exemplo, aumentam o seu nível de serotonina, né? Coisas que tem triptofano, que a gente fala peixe, carne branca, coisas com ômega 3. Além disso, é comer com um pouco mais de consciência, assim, prestar atenção no que você está comendo, prestar atenção se você está com fome, ou se o seu corpo está com fome, ou se é a sua mente que está com fome. Aí eu acho que é mais de prestar atenção nisso, mas com certeza mudou, né? E só o fato de ter diminuído a sua atividade, a sua mobilidade física, isso desacelera o seu metabolismo também. Então acaba fazendo você tender a ganhar mais peso. Perfeito. Olha, tem uma pergunta boa aqui para vamos ver se você consegue responder, se dá tempo ainda. A Em um Kelly comentou minuto. que foi em 1 minuto foi receitado para ela a centralina, né? Mas falaram que se ela tomar vai ficar dependente. Precisa ter esse medo. A gente confia no profissional, a gente vai seguir aquilo que foi, né, passado. Eu tenho uma ideia assim que de repente vai que você topa responder depois as perguntas que ficaram ali, né, na Eu live que vai posso ficar responder. gravada. Vai que você topa, né? Vai lá. Não, eu posso responder as perguntas. Uhum. Nossa, que difícil responder isso em um minuto, porque assim, não existe hoje uma evidência científica de que o antidepressivo cause dependência. Isso não existe, né? A gente não sabe isso, a gente sabe o contrário, que não causa. Qual é o grande problema da medicação? Primeiro, se foi prescrito, precisa discutir isso com o seu médico que prescreveu, se tem ou não necessidade. Mas a grande maioria das pessoas, elas chegam na consulta e elas querem a mudança da vida delas com uma substância química. O que a sertralina faz é aumentar seu nível de serotonina, que tem vários outros jeitos de você fazer sem a sertralina. Só que às vezes o jeito natural, que é mudando a alimentação, meditando, praticando exercício físico, fazendo terapia, tomando sol, relaxando, esse jeito, às vezes, só isso não é suficiente. E aí você precisa de um a mais químico. Agora, quando você foi no profissional, o profissional te deu esse a mais químico, e você. Porque quando a gente trata depressão, por exemplo, ou ansiedade, o tratamento mínimo é de 6 a 12 meses. E aí, nesse tempo que você tratou, você não mudou absolutamente nada da sua vida, não mudou nada do seu contexto, as coisas estão iguais, é óbvio que você vai parar de tomar o remédio e você vai voltar a ter os sintomas. E as pessoas falam, eu estou dependente do remédio? Não, você teve um novo episódio, mas talvez porque você também não mudou nada na sua vida. Então a medicação, ela é assim, ela é um auxílio para uma série de coisas, mas a gente tem que começar a pensar mais em como aumentar o meu bem-estar, tanto físico quanto mental. E a medicação, ela te ajuda quimicamente, mas você também tem que se responsabilizar por conseguir esse aumento químico de outras formas, né? Com o que o seu médico vai propor. Doutor, como o Face não derrubou a gente ainda, eu quero te Que bom. agradecer mais uma vez por ter disponibilizado esse tempinho para a gente te ouvir um pouquinho, aprender um pouco mais.
eu tenho certeza absoluta que ajudou muita gente, que vai ajudar muito mais, porque a gente vai deixar isso salvo. E aí eu queria pedir, se tiver um tempinho, enquanto ele não derruba a gente ainda, aquelas técnicas de respiração para a gente poder fazer, né? Tá. Eu passo a palavra, por favor. Então, tentar falar rapidinho. Se você está tendo uma crise ansiosa, né, o que você precisa fazer? Então, primeiro, aceitar, a gente já falou bastante disso. A segunda parte é trocar o foco dos pensamentos. Como é que a gente faz isso? Com o mindfulness. Então, trocar o foco daquele pensamento futuro para alguma coisa que esteja no presente. E aí, tem uma técnica do mindfulness que chama grounding, que é tipo de aterramento, né, para que você volte lá de onde você estava para se aterrar nos seus sentidos de novo. A técnica em si é muito longa, porque eu uso os 5 sentidos e tal. Então, o que eu peço para os pacientes? Para a gente tentar usar a técnica mais o sentido visual. Então, assim, você vai escolher 3 objetos ali que você consiga ver, objetos ou coisas, qualquer coisa, e aí você vai descrever aquilo com bastante detalhe, como se você estivesse vendo aquilo pela primeira vez e estivesse descrevendo para alguém que nunca viu aquele objeto. Então você vai olhar para o objeto e vai descrever absolutamente tudo. Então eu estou olhando aqui para uma garrafinha de água, eu vou descrever que ela tem partes circulares embaixo e em cima, que em cima é aberto, embaixo é fechado, a textura, os números que tem, eu vou descrever tudo. Quando você faz isso, é a mesma coisa que a gente falou da música. Você está tão concentrado em descrever uma imagem que o foco do seu pensamento precisa sair um pouco do futuro e vir para o presente. E a ideia da técnica é você fazer isso com todos os sentidos. Então, fazer isso com os cheiros, fazer isso com os sons e fazer isso com consegue tocar e sentir o gosto. Mas eu geralmente peço para fazer só com coisas visuais e com coisas que você pode ouvir. Então, fechar o olho e prestar atenção em sons mais distantes, depois sons mais próximos a você. Essa é a segunda parte. Então, trocar o foco do pensamento do jeito que você quiser. E a terceira parte é respirar. E aí, respirar de uma forma mais consciente de como você está respirando e tentar respirar pela barriga ao invés de respirar pelo peito. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar numa postura adequada, que você esteja confortável, e aí você coloca a mão em cima da sua barriga, em cima do seu abdômen, e aí você puxa o ar pelo nariz. E quando você faz isso, quando você puxa o ar pelo nariz, sem forçar, você só vai puxar o ar até onde ele for. Você vai ter certeza que o que está subindo é a sua mão e não o seu peito. Porque aí você vai ter certeza que é a sua barriga que está subindo, então você está respirando com o diafragma, que é um músculo que fica aqui em cima do estômago, embaixo do pulmão. Então você vai inspirar com a mão na barriga, ter certeza que foi a barriga que subiu, segurar o ar por 1 segundo e soltar o ar bem devagar pela boca, sendo que essa expiração, ou seja, o tempo que você leva para soltar o ar, tem que ser um tempo maior do que o tempo que você inspirou, ou seja, o tempo que você puxou o ar para dentro. Então a ideia é você respirar com a barriga e expirar, ou seja, soltar o ar por mais tempo do que você inspirou. Se você fizer isso algumas vezes, no começo é um pouco difícil, principalmente se você está mais ansioso, fica essa sensação de que o ar não vem. Você puxa e o ar não vem. Mas se você treina isso todos os dias, não só a respiração diafragmática, mas parar um momento do seu dia para perceber assim, como é que eu estou respirando? Deixa eu reparar como é que eu estou respirando. E você vai ver que você quase nunca está respirando de um jeito lento e profundo. Você está sempre respirando de um jeito mais superficial e geralmente usando o peito para respirar. E aí a ideia é que a gente consiga respirar com a barriga durante o dia também. É mais isso, assim. No geral, se você faz essas respirações mais lentas e profundas, você tende a ativar o seu sistema nervoso parasimpático, que é o contrário daquele que é ativado na ansiedade. Então, você diminui sua frequência cardíaca. Isso você pode reparar. Se você está mais estressado, mais irritado, repara em quanto o seu coração está batendo,
faz algumas dessas respirações e depois repara se o seu coração não diminuiu o ritmo de batimento. Com certeza diminuiu, porque é fisiológico isso é uma resposta do corpo. O corpo vai fazer isso, vai ativar esse outro sistema nervoso e vai te fazer diminuir sua frequência cardíaca. Perfeito. Será que deu muito na cara que eu estava tentando aqui, que eu estava testando para ver se eu conseguia já colocar em Não, eu nem prática? reparei. Nem percebeu. Tem muita Doutor, pergunta, não dá pra gente resumir assim olha, rapidão. não, na verdade tem algumas que mandaram antes, mas pelo que eu estava lendo aqui, eu acho que a gente conseguiu já atender todas elas. Tem uma do Laerte, deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu achar aqui o Laerte. Poxa vida, eu perdi, acredita? Não, sem problemas. Aqui, ó. Ele pergunta assim: o corpo manifesta de alguma forma o estresse intenso? Pois em meu couro cabeludo sai bolinhas de água. Seria por um estresse? É o que ele colocou. E as outras perguntas que a gente tem, a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, conseguiu chegar nela. E se a ansiedade está sempre associada a um mal-estar, a falta de ar e temor pela morte, mas na verdade você já comentou sobre isso também. Então, seria mais a parte que Mas o Laerte comentou mesmo. O estresse gera sintomas, sempre gera sintomas físicos, que são diferentes de pessoa para pessoa, mas tem sintomas mais característicos que o estresse vai trazer, então, geralmente relacionados à palpitação, boca seca, piora, por exemplo, de coisas dermatológicas, coisas de pele. Então, se você já tem uma dermatite, ela piora. Pode piorar dor de cabeça, diarreia, essas coisas. Só que assim, toda vez que a gente tem uma condição física, uma coisa do corpo, a gente primeiro precisa excluir que não seja nada do corpo. Então, antes de eu falar assim, é estresse, eu preciso fazer um exame físico e falar, não, isso não é estresse, isso é psoríase, ou isso é dermatite, que pode ser piorado com estresse. As pessoas que vão, por exemplo, para o hospital com síndrome do pânico, elas geralmente vão com o quê? Com falta de ar, dor no peito, pressão arterial elevada e uma sensação de aperto. E aí tem como eu falar assim, nossa, você está tendo uma crise de pânico? A não ser que seja a 20ª crise da pessoa? Não. Se a pessoa chega no pronto-socorro com esses sintomas, o que você vai pensar? Ela está infartando. Então você vai fazer o exame físico, fazer um eletro, vai fazer todo o protocolo, e aí quando você exclui que essa pessoa não está infartando, você diz, isso é uma crise de ansiedade. Porque para eu dizer isso, eu tenho que ter total certeza de que você realmente não tem nada físico. Porque crises muitas vezes, tem gente que, por exemplo, entorta a mão fica torta. E aí não tem como, assim, sem examinar a pessoa, fazer uma coisa mais detalhada, eu afirmar que aquilo é ansiedade. Ah, tenho certeza que aquilo é ansiedade. Não. Você precisa ser avaliado por um profissional, passar na emergência, para que ele te examine e tenha certeza. Então, com a sua pele é a mesma coisa. Precisa que um médico avalie se não tem outros componentes que não só o estresse que estão causando isso. Para a gente excluir tudo. Perfeito. Olha, muito didático, muito direto, muito gostoso. As perguntas foram ótimas também, né? Tenho certeza que Foi muito ajudou bom. a ficar mais leve ainda, né? Para ficar mais gostoso. Que Então, bom. Obrigado pelo valeu, convite, né? professor. Tenha um bom descanso agora. Agora você vai conseguir dar uma descansada, né? Obrigado. Depois de um plantão longo, ainda atender a gente Foi o mais um dia. pouquinho aqui, né? Mas Valeu, gente. é muito bom falar para as pessoas e principalmente conseguir que as pessoas entendam isso de a gente precisa se permitir ser mais humano, se permitir sentir mais as coisas e perceber mais a nossa saúde emocional. Porque esse é o único jeito da gente conseguir passar por essa crise que com certeza vai ter impacto na nossa saúde mental no futuro de uma forma melhor. Para quem perguntou coisas de criança, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. A gente precisa falar de saúde emocional para as crianças. A gente precisa conversar com as crianças sobre sentimentos, sobre
dor, não sobre dor física, né? Sobre dor emocional, porque isso é um jeito de criar crianças maduras emocionalmente, coisa que muito adulto não é. Quando a gente vê um adulto que foge das emoções, que não aceita muito o que sente, é porque não teve essa maturidade emocional e a gente culturalmente não foi ensinado isso. Então, para quem perguntou coisas de criança aqui, que a gente, né, promova isso dentro da educação, que a gente consiga falar mais de saúde emocional para as crianças, para que elas cresçam adultos com maturidade emocional, que conseguem identificar seus sentimentos e não, né? Porque a gente é muito criado numa cultura de não chora, não pode chorar, e na verdade Sim. tem que chorar, chora, mas está chorando por quê? Vamos conversar do choro, vamos ver o que está Uhum, acontecendo, uhum. ao invés de, né, prevenir que aquela criança expresse a emoção dela. Perfeito. Já saiu até um live parte 2 ali. Poxa vida. A gente dá pra. Tem pano pra manga, né? Pra falar. Dá pra Né? falar Nem bastante fala, coisa. viu? Poxa vida. Gente, boa noite a todos. Doutor, boa noite. Muito, Boa muito noite, bom professor. mesmo. Bom descanso. Um prazer falar Obrigado, com viu? você, viu? Sempre um prazer. Até. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.